todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram e desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido e disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra por meio deste texto extraordinário. E por dizer a palavra extraordinário, eu preciso dizer para você, a Bíblia é um livro realmente extraordinário, não é? O drama da salvação, ele atravessa as eras e ele chega para nós apresentando histórias magníficas, como essa aqui, onde Deus mostra o seu controle sobre homens, sobre mulheres, sobre nações, sobre culturas e sobre costumes. Então Deus escreve a sua história em todo o mundo e Ele faz como Ele quer, para atingir o seu grande objetivo. No meio, se você é um estudioso da Bíblia, quando você olha para essa história, você já deve ter feito aí as suas comparações, as suas análises, o seu entendimento do texto, né? Para os nossos professores de português aqui, né? O seu entendimento do texto e essa junção aí com a palavra de Deus, do Antigo Testamento, com este eco no Novo Testamento, ou então o Novo Testamento com este eco no ensino do Antigo Testamento. E no meio da conquista da Terra Prometida, nós nos deparamos com a história dessa mulher pagã, que ganhava a vida por meio da prostituição, no meio de um povo que seria exterminado por Deus em Israel. É muito interessante pensarmos assim, não é? Essa história é tão importante que ela faz com que o nome de Raabe apareça depois entre os nomes dos heróis da chamada Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11. Está escrito lá em Hebreus 11, 31. Pela fé, e a Bíblia faz questão de citar, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Não é interessante pensar, se você lê Hebreus 11, que somente o nome de 2 mulheres são citadas na Galeria da Fé, Sara e Raabe. Não que não houvessem outras, mas essas 2, por passarem pela importância da descendência, são citadas aqui. Sara era uma mulher temente a Deus, era esposa do fundador do povo hebreu, e Deus usou o corpo consagrado de Sara para dar à luz a Isaac, não é? Interessante a gente observar, alguém aqui conhece alguém com o nome de Raabe? Não. Alguém aqui conhece alguém com o nome de Sara? Só que na igreja tem 3, não é? E as 3 com H no final. Fala sério, hein? Né? Que coisa. É interessante a gente pensar nisso, não é? As pessoas não dão o nome de Raabe para as suas filhas, porque o histórico anterior de Raabe é muito triste. Mas é interessante como Deus usa Sara, e ela é citada na Galeria da Fé, mas Deus também usa Raabe e o seu nome está incluído aqui. Raabe era uma gentia, ou seja, não é uma mulher da Judéia, não é do povo de Israel, já começa por aqui. Ela é ímpia, não é? Porque ela segue outros deuses, é uma mulher pagã. E ela vendia, né, se não bastasse tudo isso do ponto de vista da nossa visão cristã, ela ainda vendia o seu corpo como prostituta. Essa é a mulher que é citada aqui. Então, em termos humanos, Sara e Raabe, elas não tinham nada em comum, absolutamente nada. Mas do ponto de vista divino, Sara e Raabe compartilhavam a coisa mais importante da vida. As 2 tiveram fé em Deus e por isso foram salvas. Então aqui já tem uma lição, se quisesse dar para parar a pregação agora mesmo, não é? Porque aqui já tem uma lição extraordinária para nós. Nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. E a graça de Cristo nos alcança, não importando quem somos. Ser uma igreja amável e acolhedora, onde as pessoas possam ser simplesmente quem são. É o que eu sempre digo aqui. Então não importa a sua vida anterior, não importa o que você fez até aqui. O que importa é o que Cristo pode fazer na sua vida daqui para frente. Então é isso que a gente vê aqui nessa história maravilhosa, quando olhamos para o caso de Raabe. Está em Jericó, no meio de um povo perverso, não é? Como diria a Aline, perverso, não é? Nunca esqueço dessa fala da Aline um dia lá em casa, não é?
Não é? Ela estava lendo um texto de Jonas, ela falou assim, o povo de Nínive era um povo perverso, não é? No sotaque dela, não é? Então, um povo perverso, um povo mau, um povo fadado à destruição, porque é o que iria acontecer com eles, mas Deus olhou para uma mulher, uma prostituta, uma pecadora, no meio de todas aquelas pessoas. Tanto Sara como Raabe fazem parte da galeria da fé, porque tiveram fé em Deus, e por isso foram salvas. Não é só isso. Raabe ainda é associada a Jesus. Quando a gente lê a genealogia de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 1, logo de entrada no Novo Testamento, logo na largada mesmo, nós encontramos o nome de Raabe na mesma lista em que aparecem pessoas como Jacó, como o grande rei Davi e outros famosos da história. Diz assim o texto, Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Citou uma mulher no meio da genealogia. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E daí para frente você já sabe o que aconteceu. Está percebendo como é que Deus faz? Além de Raabe, a prostituta, e de Ruth, a estrangeira, porque era uma moabita, ainda passa pela genealogia de Jesus, Tamar, que teve uma relação incestuosa com seu sogro Judá, um negócio terrível, não é? E Batseba, a esposa de Urias, que adulterou com o rei Davi. O que isso leva a gente a refletir? Eu acho que serve para a gente o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então eu queria dar uma palavra a você aqui, pare de rotular, pare de achar que a igreja é do domínio masculino, ou do domínio feminino, ou seja, não precisamos de machismo, não precisamos de feminismo. Pare de achar que existem super crentes e super santos. Pare com esse negócio de brigar por posições teológicas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eu acho que no fim de todas as coisas, o que a gente deve olhar é para onde a palavra de Deus está nos conduzindo, não é? A que exercício de vida o Senhor está nos chamando a viver? Qual é o objetivo que temos como igreja, senão de pregar o evangelho sem olhar a quem? Para que as pessoas sejam alcançadas e desfrutem da vida que só Jesus Cristo pode nos trazer. Então, é claro que estudar as coisas são importantes, é claro que o aprofundamento é importante, é claro que a gente tem um posicionamento sobre o que está acontecendo ao nosso redor no mundo, é muito importante, claro, tudo isso é, mas nós somos movidos pela graça de Deus, nós fomos alcançados porque acreditamos pela fé que Jesus Cristo é o único caminho, a única esperança para as nossas vidas. Por isso eu digo para vocês que tem muito ensinamento embutido nesse contexto. Isso é para nos mostrar que quando confiamos em Deus, isso é o importante. Ele reescreve a nossa história. Queria que você pensasse sobre isso. Talvez você está vivendo uma vida repleta de pecados. Talvez você está aí caminhando trôpego, né, no meio de uma situação tão difícil. Queria convidar você a confiar em Jesus e saber que Ele pode limpar os seus pecados, transformar a sua vida, mudar o pensamento que você está tendo, a respeito de si mesmo, inclusive. Nós vamos aprender com essa história bíblica de fé e esperança que quando as portas se abrem para Deus, a redenção entra nas nossas casas e nos liberta da morte e da escravidão do pecado para sempre. Amém? Primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo nessa noite é que quando as portas se abrem, Deus derruba todas as barreiras. A história bíblica aqui conta que os 2 espiões entraram na cidade sem ser imediatamente reconhecidos. Depois eles foram, não é? Eram caras diferentes, acho que eles tinham um jeito diferente, uma cara diferente, né? Está na cara que não são daqui, não é? Então, além disso, eles encontraram Raabe e se esconderam em sua casa. Como que esses homens não foram reconhecidos de plano? Como que eles entraram na casa dessa prostituta? Como isso aconteceu? Quando a gente olha para acontecimentos como esses se desenrolando, nós somos levados a crer, sem a menor sombra de dúvida, na providência divina. Deus é que está controlando. Isso aconteceu porque Deus estava no controle. Raabe era a única pessoa em Jericó que cria no Deus de Israel. E ele mesmo levou os espiões até ela. Quem é que cria lá?
Só ela. E para onde esses homens foram? Justamente para a casa dela. Isso é coincidência? É óbvio que não é coincidência. Deus está no controle da história. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele conduz os nossos passos para aquela direção. Eu já falei isso aqui algumas vezes, não é? A gente precisa estar sensível à voz de Deus, mas a gente também tem que caminhar, porque não podemos ficar parados. O povo peregrinou no deserto, o povo foi dando os seus passos, né? Jesus não fez um ministério estático, Jesus andou por todas as regiões, fazendo o bem. Ou seja, o Senhor vai nos movendo para a sua vontade. É por isso que a gente pode confiar nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus está no controle disso. É impressionante como Deus derruba todos os obstáculos que nós mesmos criamos quando Ele deseja cumprir a sua vontade. Eu acho isso muito interessante, não é? Por meio da sua graça, Ele usa pessoas que, ao nosso ver, jamais poderiam servi-lo. Deus faz coisas que elas não estão presas à nossa religião, à nossa regra, à nossa denominação. Então, a gente bater o martelo, né, e dizer, é isso. É claro que tem coisas que são fundamentais e a gente não tem como discutir, né, como os critérios da salvação em Jesus Cristo, isso é indiscutível, né? Mas eu estou falando aqui de coisas que nós criamos muitas vezes, dos nossos entendimentos. Então talvez a gente precise abrir um pouco mais a nossa mente. Eu acho muito legal quando Paulo escreve lá aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, nós não podemos engaiolar aquilo que Deus pode fazer por meio do seu Santo Espírito. Ele não é preso às nossas regras. Israel era o povo de Deus, Jericó não era, mas Deus escolheu Raabe. Do ponto de vista, eu nem sei se eu poderia dizer isso, né? Da moralidade humana, vamos dizer assim, Raabe é das piores, não é? Da moralidade humana, tá bom? Porque não tem a prostituta que está vendendo o seu corpo no centro da cidade nesse momento, ela não é mais pecadora do que eu e você, ok? Mas do ponto de vista da moralidade humana, então nós olhamos para isso daqui e nós poderíamos dizer o seguinte, que pecadora terrível, ou que erros tremendos essa mulher está cometendo, né? Que pária da sociedade ela é. Então, nós devemos lembrar também de como Jesus foi amigo de publicanos e pecadores, e com certeza também não se envergonhava de ter uma prostituta em sua árvore genealógica, não é? Da onde eu tiro essa convicção? Porque a palavra de Deus é inspiração, não é? Que vem do próprio Espírito Santo, é a boca de Deus falando ao homem. E é como se Deus dissesse para o escritor bíblico, Mateus, por exemplo, escreva, porque essa é a minha revelação para os homens. Aí está embutido o meu ensinamento, para que as pessoas aprendam. Aquela mulher apenas abriu as portas da sua casa para que aqueles 2 espiões israelitas entrassem, porque ela já tinha crido no Deus de Israel, e o Deus de Israel tinha olhado diretamente para ela, no meio de um povo pagão, no meio de um povo pecador. Então pense sobre isso, nesse primeiro momento é isso que nós precisamos refletir, como é que Deus está agindo, como é que Deus está trabalhando no meio das pessoas. A outra coisa que eu gostaria de partilhar com você aqui nessa noite, é que quando as portas se abrem, a fé e a confiança tomam lugar. A experiência de Raabe foi semelhante à de Noé. Olha que interessante. Ela sabia que Jeová era o único e verdadeiro Deus. Ela sabia disso, porque ela vai dizer isso. E por isso ela temeu por si mesma e por sua família, quando ela recebeu as notícias de que Israel já havia conquistado até chegar ali. Quando ela soube, não é, pelos noticiários, seja lá como for que isso chegou até ela, ela reconheceu que só um Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, poderia fazer aquelas coisas extraordinárias para o povo de Israel. Veja como a sua mente, né, a mente de Raabe, raciocinou e as suas emoções foram tocadas.
E eu acho que a fé começa justamente por esse caminho. A personalidade toda de uma pessoa está envolvida quando ela compreende o conteúdo, quando ela compreende a profundidade, essa verdade da fé salvadora. Isso parte de uma compreensão que o Senhor nos dá a respeito dele mesmo, para que os nossos corações possam se abrir. Então, embora a fé seja muitas vezes acreditar no invisível, claro, e até mesmo naquilo que nos parece impossível, a fé salvadora, ela nasce a partir de uma compreensão de que sozinhos não conseguiremos nos redimir. E aí nós precisamos desesperadamente de Deus para que isso aconteça. Você não consegue entender isso em Raabe, porque quando ela conversa com aqueles homens, ela diz assim, olha, eu tenho recebido as notícias, nós temos aqui sabido do que o Deus de vocês está fazendo no povo de vocês, ou através do povo de vocês. E não tem Deus como o de vocês no céu e na terra. Então, por favor, eu preciso ser salva, porque eu sei que quando vocês entrarem aqui, vocês vão destruir tudo em nome do seu Deus. E eu não quero isso para a minha vida e nem para a minha família. O que você entende nisso? É uma compreensão clara de que existe um Deus, esse Deus é poderoso, e que não há nada que eu possa fazer sem Ele. E eu preciso desesperadamente dEle. Isso é salvação. Isso é a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Raabe tem essa mesma percepção, e as suas emoções, né, e as suas palavras a levam a expressar isso. Então, eu disse de Noé porque... assim como Noé era o único na sua época que obedeceu a Deus, salvando a si mesmo e salvando também a sua família, por meio daquela arca, né, aquele barcão lá, que flutuou na inundação da terra, da mesma forma, Raabe foi a única pessoa que clamou por socorro para si mesma e para aqueles que estavam na sua casa, entendendo que só existe um Deus e que ele queria destruir o povo de Jericó por meio dos guerreiros israelitas. Então é a mesma coisa, lá a Bíblia diz, lá no comecinho, que o povo estava em tremenda perversidade, mas aí uma corrupção tremenda, mas havia um homem, Noé, e esse homem construiu um barco gigante, um navio, e aí esse barco ele colocou ali os animais que Deus mandou, mas ele tomou o cuidado de levar também toda a sua família com ele. O conhecimento que Raabe tinha do Deus verdadeiro era muito pequeno, mas ela agiu em função daquilo que ela sabia, e por causa disso, o Senhor a salvou. Olha o que ela mesma diz. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. As notícias correm, né? Perante vocês quando saíram do Egito. Nem tinha internet, hein, gente? E a notícia chegou lá. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og. Os dois reis amorreus que aniquilaram. Eram dois reinos muito poderosos. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês todos, perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, essa fala é demais. É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso aqui não é uma confissão de fé e tanto? Vinda dos lábios de uma mulher cuja vida havia sido cativa da idolatria pagã? Isso aqui não é demais? Então, como eu disse, a fé dessa mulher, a confiança dela em Deus, nasce de uma mente e de um coração que refletem sobre a sua real condição diante de um Deus tão poderoso que pode salvar e pode modificar a história da vida dela e a vida de qualquer pessoa que se render a Ele. Amém? Então não há nenhuma circunstância, nenhuma vida na qual Jesus não possa transformar. Não há problema que Ele não possa resolver. Quando você joga a sua toalha e diz, eu estou perdido mesmo. Então você precisa ter fé em Deus, você não pode parar aí. Sim, você está perdido, assim como eu. Mas acontece que Cristo pode nos salvar dessa perdição. Então a fé salvadora acontece aqui, quando nós nos rendemos e dizemos, eu não consigo. E aí Deus diz, então deixa eu segurar na sua mão. E então o Senhor começa a fazer algo em nossas vidas. A nossa certeza de que somos filhos de Deus vem do testemunho da palavra de Deus diante de nós e desse testemunho do próprio Espírito de Deus que habita e atua dentro de nós, que todos os dias mostra para nós o quão miseráveis somos, mas o quão grandioso Ele é, a ponto de nos salvar. Isso é a fé salvadora, é a graça derramada sobre nós.
Mas a certeza da salvação não se baseia só naquilo que nós sabemos pela Bíblia, né, ou que nós sentimos no nosso coração. Vai além disso. Também tem como fundamento a forma como nós vivemos. Porque se não houve mudanças no nosso comportamento, é de se duvidar que tenhamos nascido de novo. Não é possível que alguém que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que reconheceu que o Senhor é tudo em sua vida, não tenha transformações. Nós vemos muitas pessoas que dizem aceitar a Jesus, mas elas continuam as mesmas. Elas não mudam nunca. Elas não assumem um verdadeiro compromisso com o Senhor. Mas quando abrimos as portas da nossa vida, do nosso coração, não é? A nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, os sonhos, os projetos, os nossos relacionamentos para Deus, a fé e a confiança, então, começam a tomar o seu devido lugar. Amém? Uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que quando as portas se abrem, a redenção é completa. Raabe, ela já havia acreditado no Deus de Israel, porque ela declarou isso. Mas ela queria uma garantia daqueles espias, né, daqueles espiões, para si e para sua família, que quando a cidade fosse tomada, eles fossem preservados, né, com vida, já que ela havia aberto as portas da sua casa para esconder aqueles espiões. Ela queria uma garantia daqueles homens. Não é de Deus que ela quer uma garantia, não é de Deus. Ela já havia confiado em Deus. Mas aqueles caras são homens, são pecadores. E homens esquecem, homens falham. E quem garante que aqueles caras não seriam encontrados e não morreriam depois? E esse recado poderia não chegar até o líder Josué. Ela quer uma garantia dos homens, não é de Deus. E aí então ela propõe um pacto. Então, o pacto é uma aliança, um acordo, um contrato firmado entre duas ou mais partes com condições recíprocas, não é? Como é que um contrato se redige? Como é que um contrato prevalece? Quando as partes combinam entre si aquilo que está escrito no contrato. Isso é aliança, isso é pacto. O sentido é o mesmo. E a Bíblia registra por si diversas alianças, lembrar delas. Por exemplo, no Éden, de Deus com Adão, há uma aliança ali. Existe a de Noé, onde Deus prometeu nunca mais inundar a terra com água, não é? A história do arco-íris, não é? A de Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, e Deus até muda o nome dele, de Abrão para Abraão, não é? A de Jacó, a quem Deus dá o nome de Israel, para iniciar um povo. A de Davi, a sua descendência sobre o trono de Judá, dizendo que nunca deixará de ter um descendente no seu trono, porque Deus já está olhando lá na frente, né? É engraçado falar que Deus está olhando lá na frente, mas enfim, Deus já está com os seus olhos no futuro de que o seu filho seria descendente de Davi, entre outras alianças que a Bíblia também nos aponta. E assim também foi com Raabe, não é o que diz o texto? Ela diz assim, os versículos 12 a 14, jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. E os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então, em várias alianças bíblicas, Deus determina um símbolo físico, ou um símbolo material, né, para lembrar o povo daquilo que ele tinha prometido. E aqui no caso de Raabe, os espiões, instruíram esta mulher a pendurar um cordão vermelho do lado de fora da janela da sua casa, que ficava estrategicamente, né, no muro da cidade. Você deve ter assistido filmes de histórias medievais, né, em que as muralhas eram fortalecidas, e alguns dizem que as muralhas, em alguns casos, eram tão largas, né, que você poderia, olhando numa visão moderna, andar com 2 carros lado a lado, né, ou fazer uma mão de ida e volta, né, ali, por causa do grande espaço que havia entre essas muralhas. E casas eram construídas, inclusive para ajudar no fortalecimento das muralhas, nos muros da cidade. E Raabe era uma das que moravam deste jeito, não é? E o texto vai mostrar isso. Diz assim, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Isso aqui é muito interessante.
trazer a sua família para perto, falar da redenção que está para vir para toda a sua família, é fazer com que a família fique junta no mesmo objetivo. Quando o exército de Israel tomasse a cidade, aquele cordão iria identificar a casa de Raabe como um lugar de segurança e redenção. Isso aqui é muito precioso. Em algumas linguagens bíblicas, você pode olhar, principalmente nas mais antigas, Almeida, Revista Atualizada, Revista Corrigida, por exemplo, você vai ver lá que a cor do cordão está escrito não como vermelho, mas como escarlate. Então é impossível nós não associarmos a cor desse cordão com, por exemplo, a libertação de Israel do Egito, quando pintaram de sangue os batentes, né? Aqui no Paraná vocês falam as vistas das portas, não sei onde arrumar essa palavra, as vistas das portas, para que o anjo da morte não entrasse com o sangue de Jesus derramado na cruz, para a remissão dos nossos pecados, não é? Ou na Bíblia fala nos umbrais das portas. Também não tem como a gente não pensar no sacrifício de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, o seu sangue derramado na cruz do Calvário por nós. E não tem como a gente também não pensar nos 3 dias em que os espias tiveram que ficar ali esperando, escondidos, antes de voltar para o fronte de batalha ali, não é? Com os guerreiros israelitas. Não tem como não pensar nesses 3 dias de recolhimento, com os 3 dias da ressurreição de Jesus. A história é escrita de forma completa. A Bíblia é um livro único e completo. Quando as portas se abrem, portanto, a redenção é completa. Talvez você se pergunte por que muitas pessoas que declaram ter aceitado a Jesus como Salvador não se firmam. Por que será? Eu acredito que a resposta para essa pergunta seja pelo fato de as pessoas não se entregarem por completo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque eu fiquei pensando se as pessoas se salvariam pela metade. Sabe assim? Será que alguém pode estar meio salvo? Fiquei pensando nisso. Está meio salvo, né? Ele tem assim uma certa relação com Deus. De vez em quando ele vai à igreja, não é? Ele vive uma vida mais ou menos, não é? Até que é uma boa pessoa, né? Sei lá, eu fico pensando sobre isso. Está mais ou menos salvo, não é? Meio crente, né? Já me perguntaram, pastor, mas essa pessoa é crente? Acho que eu até já brinquei com isso, não sei se é uma brincadeira que pode fazer, mas eu até falei assim, é uma nova modalidade de cristão, é o mais ou menos, né? Ele é meio crente, é uma nova modalidade de cristão que está surgindo aí no mercado, né? Não sei se existe isso. Eu acredito que isso não seja possível, porque a obra que o Senhor faz em nós é completa. Eu estou brincando, não é? Não tem como. A obra que Deus faz em nós é completa. Ela tem começo, meio e fim. Quando nós nascemos, nós já nascemos em iniquidade. Mas o Senhor olhou para nós. Ninguém aqui é fruto do acaso. Durante um tempo eu palestrei no Escola da Vida, que é um projeto fantástico da Mocidade para Cristo. E uma das matérias que eu falava era na escola pública, né, que nós falávamos com os alunos do ensino médio. E o meu tema era família. E eu sempre gostava de dizer para eles, porque ali haviam adolescentes, né, vindos de todas as formas que você possa imaginar. E eu dizia assim para eles assim: você não é fruto do acaso. Talvez o seu nascimento foi programado pelos seus pais. Talvez você nasceu fruto de um estupro. Talvez de uma relação sexual ocasional, não é? Se encontraram numa noite e aí tiveram uma relação e você nasceu. Talvez seus pais nem se conhecem. Mas eu quero dizer para você que você tem um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Deus tem o controle de todas as coisas. E você está aqui porque Ele queria mesmo que você estivesse aqui, não importa a maneira como você veio a esse mundo. Então, a história com Cristo tem começo, meio e fim. Um dia Ele olhou para mim e Ele me escolheu para ser o seu filho. E Ele me salvou do pecado. E agora eu estou vivendo essa vida e pretendo completar essa carreira, para que quando eu partir dessa vida, eu possa estar com Cristo. E é o mesmo que aconteceu na vida de tantos que aqui estão, e desejo que seja na vida de todos que aqui estão e daqueles que nos assistem, onde ou quando, pela internet.
Então eu acredito que isso não seja possível porque a obra que o Senhor faz em nós é completa. Nós devemos cooperar, isso sim, com aquilo que Cristo está fazendo em nós, portanto. Eu só consigo imaginar dessa maneira. É como nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo algumas coisas aqui. A história de Raabe, sem dúvida alguma, é um reflexo da história de amor do próprio Cristo. A vida dessa mulher, ela reflete para nós a graça do nosso Deus derramada sobre nós e como nós somos alcançados por esse favor, mesmo quando estamos vivendo debaixo de tanta maldade e de tanto pecado. Em que contexto essa mulher estava inserida? Não é apenas o contexto local, porque já era terrível. Ainda que ela fosse uma pessoa que não exercesse a sua profissão, ela já estava inserida num contexto terrível. Mas além disso, ela por si mesma já vivia uma vida de tremendos pecados. Então a situação de Raabe é lastimável do ponto de vista pecado. Mas acontece que Deus alcançou. Acontece que Deus chegou à casa de Raabe. Então eu queria dizer duas coisas a você aqui nessa noite. A primeira coisa é de que ao abrirmos mão das coisas desse mundo, encontramos o favor de Deus. É por isso que não dá para ser meio crente. É por isso que não dá para a gente flertar com o pecado. É por isso que não dá para a gente viver uma vida aos domingos e outra vida durante a semana. É por isso que não dá para a gente dar mau testemunho. Não dá. Ao permitirmos que Jesus entre em nossa vida, nós abrimos o nosso coração para Ele. Não é? Como é que você fez no seu casamento? Você não abriu o seu coração para uma outra pessoa? E aí você não disse que você dedicaria a sua vida a essa pessoa e por essa pessoa? Quando nós firmamos uma aliança no nosso casamento, quando nós deixamos Cristo entrar em nossa vida, nós dizemos sim à aliança que Ele tem nos proposto. Então, mudanças começam a acontecer e aí nós sentimos paz. A paz que nós podemos obter por meio da redenção que se encontra no sangue de Jesus Cristo. Raabe, ela renunciou ao seu povo, renunciou à sua cultura, renunciou aos seus costumes, à sua idolatria, não é a idolatria do seu povo, a perversidade da sua nação e até o seu próprio estilo de vida pecaminoso. Você já parou para pensar que quando Raabe deixa a prostituição, ela está deixando de ganhar dinheiro também? Que agora ela não tem mais o seu sustento, porque é dali que ela tirava? Então a sua vida agora está totalmente na dependência de Deus. Porque ela abandonou o que fazia, porque aquilo não condizia com o Deus de Israel, que agora era o seu Deus. Então é uma entrega, é um abrir mão completo que ela está fazendo, em troca da vida que o Deus de Israel estava lhe oferecendo. Então, da mesma forma, a vida cristã, para ser vivida abundantemente, requer o mesmo nível de renúncia. O Senhor está oferecendo uma vida abundante, mas a gente precisa abrir mão de nós mesmos para viver essa vida. Não é? Não foi o próprio Jesus que disse que quem perder a sua vida, por ele estaria ganhando? Mas quem quiser segurar, vai estar perdendo. Enquanto mais seguramos, mais perdemos. Raabe decidiu abrir mão de todas as coisas do seu passado, e o resultado disso foi a sua redenção, bem como de todos os de sua casa. Lá na frente, no capítulo 6, nós vamos ler o seguinte, versículos 22 a 25. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta Raabe, desculpem, não diz o nome, né? Da prostituta, e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra, acho legal falar os jovens, né? Que tinham espionado a terra, entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E olha a frase final. E Raabe vive entre os israelitas até hoje.
Não é interessante isso? Então, aquela mulher foi redimida, foi trazida para viver entre o povo de Israel, e enquanto ela viveu, naqueles dias, o escritor bíblico diz, ela vive entre nós até hoje. Eu consigo enxergar nesse texto algo mais ou menos assim, nós estamos cuidando dela e de toda a sua família. Glória a Deus por isso. Quando nós abrimos mão de nós mesmos e dizemos, Senhor, controle, cuide de todas as coisas, Deus cuidará de nós. Ele vai criar os meios para que nós possamos ser abençoados. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer a vocês aqui, é que quando reconhecemos a Deus e nos rendemos a Ele, somos alcançados por sua graça. Não é interessante pensar que na história de Raabe, o líder Josué não desempenha nenhum papel? Não é interessante? Quando Raabe entra em cena, Josué desapareceu. Ele só vai citá-la mais à frente. Mas da mesma forma que o favor de Deus alcançou e usou a vida do líder israelita Josué, também alcançou e usou a vida da prostituta cananeia, Raabe, que também encontra direção e sucesso mediante a fé no Senhor Deus. O mesmo Deus que age por meio do grande líder que foi Josué, também age por meio de uma mulher como Raabe. E num dos livros mais nacionalistas da Bíblia hebraica, como é o livro de Josué, eu acho que talvez seja o mais, não dá para imaginar algo mais nacionalista, não é? Do que o livro de Josué, as suas grandes batalhas, né? 31 reis foram os que Josué venceu, não é? Eu acho muito bacana a pessoa de Josué, não é? Quando há um momento em que ele está ajoelhado em oração, e aí um varão, um homem aparece diante dele, e ele olha para aquele homem, e ele está orando, e ele está para ter um encontro com Deus, não é? Porque ele está em busca de Deus. E aquele homem que aparece, não tinha ninguém, de repente aquele homem aparece na frente de Josué. Então, aquilo é o quê? Um anjo de Deus. Mas você já viu qual é a resposta de Josué? Josué coloca a mão na sua espada, é um guerreiro, né? Ele coloca a mão na sua espada e diz assim, você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? Eu acho muito interessante, porque a mão de Josué, eu peguei aqui porque eu sou canhoto, né? Era o suficiente para ele puxar a espada, no puxar da espada, ele já cortaria aquele homem ao meio, não é? Essa é a postura de um guerreiro. Deus vê isso em Josué, é um grande líder. Mas Deus não usa apenas os grandes líderes. Deus usa todas as pessoas. E Ele escolhe essa mulher para usar. Então, num dos livros mais nacionalistas da Bíblia hebraica, como é esse de Josué, será que isso não atende aos propósitos da promessa a Abraão de que nele seriam benditas, preste atenção, todas as famílias da terra? Gênesis capítulo 12, versículo 3. A promessa a Abraão diz assim, eu vou formar um povo de você, mas preste atenção, de você serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos o Israel de Deus. Naquele grande dia da redenção, a igreja é vencedora. Quando Jesus voltar, e aí eu não sei como isso se dá, dependendo da maneira como você acredita na sua posição teológica, mas de qualquer forma, em todas as circunstâncias, o que eu enxergo é a igreja vencedora. A igreja prevalecendo na presença de Deus. É essa grande nação que Deus tem espalhado sobre toda a terra, pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação, como diz no Apocalipse, adorando a Deus. Porque, através de Abraão, de uma promessa iniciada ali, seriam benditas todas as famílias da terra. Graças a Deus por isso. A fé de Raabe é um modelo daquele que crê nos atos históricos em que Deus redime. É assim que os atos de Deus acontecem. É a redenção do Senhor acontecendo. Seja, por exemplo, lá no Êxodo, no Antigo Testamento, seja, por exemplo, na cruz do Calvário, no Novo Testamento. Deus está redimindo as pessoas. Raabe não apenas crê, mas ela confirma a sua fé. E é com base nessa fé que age de modo a preservar o povo de Deus e de contribuir no avanço do reino de Deus. Sabe como é? Eu e você somos a continuidade dessa história. Então, é muito bom, é muito gostoso poder pensar que Deus escolhe as pessoas e Deus usa as pessoas. E isso é uma grande esperança para nós. Deus usou uma mulher como Raabe. Deus pode usar a mim também. Deus pode usar a você.
E Deus quer fazer isso. Essa mulher reconheceu que só havia um Deus e olhou para a sua própria condição. Pronto. Isso foi suficiente para que ela pudesse ser alcançada pela graça salvadora do Senhor. Afinal, é assim que a graça funciona. Amém? Quero convidar a Cíntia para vir à frente, a equipe de louvor também. Eu gostaria de convidar você a pensar que a sua mente, o seu coração e as suas emoções estejam sensíveis à voz de Deus. Que você entenda que Ele deseja entrar na sua casa, na sua vida, no seu lar, para fazer morada e transformar todas as coisas. Não é verdade que quando Raabe abriu a porta da sua casa, houve transformação? Não é verdade, como eu preguei hoje pela manhã, quando Marta e Maria abriram as portas para que Jesus entrasse, Ele deu a elas uma grande lição? Não é verdade que Deus faz a sua obra quando as portas se abrem? Não é verdade que Deus age em nosso favor? Então, deixe que Deus mude a sua vida, deixe que Deus mude o seu coração, abra a sua casa, a sua família, para que Jesus entre. Nós não estamos preocupados se a sua casa é chique ou se a sua casa é simples. A gente não está preocupado se a sua casa, se a sua família é toda evangélica ou não. A gente não está aqui pensando se a sua casa é pequenininha ou se a sua casa é grande. Nós queremos que você abra a sua casa e o seu coração para que o Evangelho de Jesus faça morada ali. Eu fico muito feliz em ver as pessoas tendo encontros com Jesus, momentos especiais com Jesus, e poder desfrutar disso dentro do meu próprio lar. Então eu gostaria que você levasse todas essas mensagens no seu coração e começasse a pensar sobre a sua casa, sobre participar de um pequeno grupo, de viver essa experiência. Olha quanta coisa Deus fez na vida das pessoas quando elas abriram as suas portas, quando elas abriram a porta do seu coração, deixassem que Jesus tomasse conta das suas vidas e passaram a viver essa experiência que só o Senhor pode nos oferecer. Então, faça como fez Raabe e toda a sua família. Eu quero encerrar essa mensagem, essa série, dizendo que a minha oração e o meu desejo por você é o mesmo que o apóstolo Paulo desejou aos cristãos filipenses. Ele disse assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor,